Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu vou falar sobre Go-Routines e Channels na prática. Eu me chamo Guilherme Garnier, eu trabalho na Globo.com. Inclusive, nós estamos contratando, tá? Nós temos vagas tanto para a nossa sede lá no Rio de Janeiro, quanto por escritório aqui de Porto Alegre, aqui na Tecnopuc, aqui pertinho. Tá? Então, nesse link vocês vão ver a descrição das vagas, as áreas que a gente tem lá. E quem quiser saber mais, pode me procurar no final, tá? Para trocar uma ideia. Eita, a imagem ficou meio zoada, mas eu trabalho hoje no time responsável pelo Tsuru, que é um PAS open source. Né? Eu palestrei ontem sobre o Tsuru, tá? Não sei se tem vídeo, mas eu tenho os slides. Quem quiser olhar no meu Twitter, tem lá o link para os slides. Antes de trabalhar no Tsuru, tanto na Globo.com quanto outras empresas que eu trabalhei, eu já trabalhei com várias linguagens diferentes. Nem todas me dão orgulho, né, mas acho que faz parte fortalece o caráter. Né? Mas o importante é que, apesar de serem linguagens diferentes, têm suas semelhanças, suas diferenças, tem um detalhe que é comum em todas essas linguagens que eu já conhecia. Que a concorrência é difícil, é um tema avançado. Né? Em qualquer linguagem daquelas, quando você começa a aprender o básico, ninguém fala de concorrência, de paralelismo, nada disso. Isso é um assunto avançado que você só aprende realmente se precisa, porque é muito complexo, é considerado complexo. Né? Por que é complexo? Primeiro, threads são caras. Né? Computacionalmente é caro criar threads. É difícil compartilhar estados. Se você tem várias threads no seu programa e você precisa acessar a memória em duas threads ao mesmo tempo, você pode ter problemas de concorrência. E gerenciar o ciclo de vida das threads também é difícil. Saber quando uma thread começou, saber quantas threads estão executando, quando uma terminou, ou forçar as threads a pararem de executar, em geral, é complicado na maioria das linguagens. E por que Go é diferente? Por que aquilo é tão complicado em tantas linguagens e por que no Go é considerado um assunto mais simples? Porque Go tem um modelo de concorrência diferente. Um dos principais objetivos do Go é abraçar concorrência, não evitar concorrência, mas sim aceitar como um recurso da linguagem. Então, o modelo de concorrência do Go é muito simples, baseado em Go-Routines e Channels. Go-Routine é a primitiva de concorrência que permite você criar código concorrente. E o channel é um recurso que permite compartilhar estado. Então, através desses dois recursos, a gente consegue trabalhar com concorrência em Go. Então, antes de entrar especificamente em Go-Routines, é importante a gente entender qual a diferença entre concorrência e paralelismo. Né? A gente costuma confundir esses termos. Concorrência é uma característica do seu código e paralelismo é uma característica do programa em execução. O que significa isso? Se eu escrevo meu código que cria várias threads, que sabe lidar com concorrência, é um código concorrente. Mas isso não quer dizer que ele vai ser executado em paralelo. Na hora que eu executar o código na minha máquina, ele pode executar em várias threads ao mesmo tempo, nesse caso ele é paralelo, e ele pode executar numa thread só ou em threads que vão se alternar. Então, nesse caso, ele não seria paralelo. Se a minha máquina tiver um único core, um único processador, ela não é capaz de executar duas threads ao mesmo tempo. Então, ele não vai ser paralelo. Mas se eu executar esse mesmo código numa máquina com 4 cores, ela pode criar várias threads e pode executar ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a diferença entre esses dois conceitos. Então, entrando agora, na Go-Routine especificamente, o que é uma Go-Routine? É uma abstração acima das threads do sistema operacional. E é por isso que é mais fácil lidar com concorrência. Enquanto em outras linguagens você cria threads diretamente, o Go tem uma abstração mais simples. Eu vou mostrar exemplos aí. Uma Go-Routine não tem uma identidade. Né? Quando você cria uma thread no Java, por exemplo, a thread tem um ID. Cada thread tem o seu ID específico. E a Go-Routine não tem. E ela não pode ser suspensa a não ser que o seu código esteja numa dessas três situações. Ou dormindo, se você chamar um time.sleep, aí ela fica suspensa, pode ser executada, ela pode ser suspensa para que outra Go-Routine entre em execução. Se ela estiver bloqueada, esperando um request retornar, por exemplo,
ou I/O, lendo um arquivo, alguma coisa assim, ou numa chamada de função. Você está executando seu código linha a linha, entrou numa chamada de função, nesse momento existe a possibilidade de que o runtime do Go interrompa a execução, passe para outra coroutine e depois retorne. Mas se seu código só tiver chamadas sequenciais, ele não é suspenso. E aqui eu mostro mais ou menos como funciona o scheduler do Go. Ele é chamado de scheduler M para N, porque ele mapeia M coroutines para N threads. Então a ideia é que quando eu começo a executar meu código, ele entra na função main, ele cria uma coroutine automática, a coroutine principal. E cada vez que eu chamo uma coroutine no meu código, eu crio uma coroutine nova. O número de threads eu posso limitar ao número máximo, mas quem vai definir quantas threads vão ser executadas e quem vai mapear qual thread vai executar qual coroutine é o scheduler do Go. Eu não tenho controle sobre isso. Isso é uma boa coisa, porque tira essa responsabilidade do desenvolvedor. Eu só gerencio as minhas coroutines, o resto fica a cargo do scheduler do Go. Então aqui é um exemplo bem simples, onde eu defino duas coroutines, então eu criei um loop ali que executa 2 vezes. Quando eu chamo a função com a palavra Go ali na frente, aquele código da função vai ser executado numa coroutine própria. E aí ali dentro, a primeira coisa que eu faço é chamar um defer. O defer é uma instrução que vai ser executada no final da execução da coroutine. Tá? Então quando terminar tudo, ele vai chamar aquele wg.done. O WG é um wait group, ele funciona como um contador. Cada vez que eu chamo o add com um parâmetro, ele incrementa o contador, e quando eu chamo done, ele decrementa. E aí aquela chamada wg.wait ali no finalzinho, ela fica bloqueada até que o contador zere. Então o que eu fiz ali? Eu incremento em 2 no início, então ele só vai desbloquear o wait do final quando as 2 coroutines terminarem, ou seja, as 2 executarem aquele defer ali. E o que o meu código faz? Nada. Um loop dentro do outro que não faz nada, porque eu fiz aquilo só para consumir um pouquinho de tempo. Tá, então está ali o meu código e agora eu vou fazer um trace. Né? O Go já tem uma ferramenta de trace que permite instrumentar o código e ele exporta esse tracer para o browser. Então eu consigo ver a execução. Se eu executar meu código sem parâmetro nenhum, Go, run e o nome do arquivo, ele vai executar por padrão multithread, porque desde o Go 1.5, ele cria no máximo uma thread para cada CPU, para cada core. Então, minha máquina tem 4 cores, ele vai executar em até 4 CPUs. Então, aqui a gente vê que as 2 barrinhas estão completas ali. A coroutine que eu criei, as 2 coroutines que eu criei estão executando em paralelo. Agora, se eu passar essa variável de ambiente GoMaxProx, eu posso forçar o número máximo de threads a ser um número maior ou menor do que o padrão. Então, se eu passar o valor 1 ali, ele vai executar numa única thread. Por mais que eu crie várias coroutines, uma única thread vai executar uma coroutine por vez. E o GoScheduler é quem vai chavear essa execução. Então, por aqui a gente vê que a barrinha cinza ali só tem uma por vez em execução. E aí tem um momento que ela é interrompida, que é quando termina uma coroutine e começa outra. Né? E tem 2 coroutines em espera ali, porque eu criei 2 e tem a principal. Quando a primeira termina, fica uma em espera e uma executando, até o final do programa. Agora, se eu fizer uma pequena mudança naquele código e colocar um sleep ali, por menor que seja o tempo, eu botei um sleep de 1 nanosegundo, mas por menor que seja, eu já dou a oportunidade para o GoScheduler interromper a execução ali. Então, eu executo o loop de dentro ali 1 milhão de vezes, dou um sleep e repito o loop de fora. Então, qual a diferença na execução? Mais uma vez, forçando uma única thread ali, eu vejo que ele vai interrompendo a execução várias vezes. Eu não sei se está dando para ver, mas ele tem aqui várias faixas verdes aqui no meio dessa barra cinza, que é o momento em que ele interrompe uma coroutine e começa a executar outra. Então ele fica o tempo todo chaveando de uma para outra, alternando, até o final da execução. Isso é uma característica que a gente tem que levar em conta se eu tiver muitas coroutines executando ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver nenhuma interrupção, eu posso acabar tendo uma única
coroutine executando até o final e deixando as outras bloqueadas. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Uma diferença entre threads e coroutines é em relação ao tamanho do stack. Quando eu crio uma thread, ela tem uma stack fixa, dependendo do sistema operacional da arquitetura, em torno de 1 a 8 mega. Né? E o coroutine tem um stack dinâmico, que começa pequeno e vai crescendo conforme eu preciso, ou diminuindo se eu liberar a memória. Então, qual é a vantagem? Enquanto que a thread tem um tamanho fixo, aquele tamanho de 1 a 8 mega pode ser muito, pode ser pouco, dependendo do que eu quero fazer com a thread. Então, se eu quiser fazer uma tarefa pequena e simples, criar uma thread ali com um stack de 1 mega é um desperdício. E, ao mesmo tempo, se eu quiser criar uma thread que faz um trabalho pesado, que fica muito tempo em execução, pode não ser suficiente. Né? E a vantagem do coroutine é que o stack é dinâmico. Ele começa pequenininho ali, em torno de 4K. Se eu precisar de mais memória, ele vai crescendo o stack. E se eu usar menos memória, ele vai liberando. Ele faz isso dinamicamente. Aqui é um exemplo que eu tirei do livro Concurrency in Go, onde ele mede o consumo de memória, criando um número muito grande de coroutines. Então, o que ele faz aqui? Eu defino o número de coroutines, ali está em 100 mil, e aí dentro de um loop eu crio coroutines que ficam bloqueadas, não fazem nada. E aí eu vejo o consumo de memória antes e depois, para saber a diferença. Tá, então, aquele wget-done ali ele libera o contador, e aí depois eu tento ler de um channel onde não tem ninguém enviando nada. Depois eu vou explicar melhor como funcionam os channels, mas a ideia é que, como ninguém está escrevendo nada nesse channel, eu fico bloqueado ali. Então eu vou ter 100 mil coroutines bloqueados ao mesmo tempo, e no final eu vejo a diferença entre o uso de memória antes e depois, para saber quanto meu programa consumiu. Então aqui estão os resultados que também tirei do livro. Lógico que é um exemplo simples, as coroutines não estão fazendo nada, mas ainda assim, por exemplo, com 4 GB de memória, eu consigo 1,5 milhão de coroutines em execução ao mesmo tempo. Né? Se eu tiver 64 GB, eu passo de 23 milhões. Então, isso mostra que as coroutines, para casos simples, elas consomem pouca memória, e eu não preciso ter medo de criar muitas coroutines. Né? Se eu tiver vantagens em paralelizar meu trabalho, eu posso usar à vontade esse recurso da linguagem. Agora, em relação a compartilhamento de estado, um dos mantras do Go é que a gente não deve se comunicar compartilhando memória, e sim compartilhar memória se comunicando. Tá? Tem um post que explica melhor como é que funciona. Então, a ideia é que eu não devo compartilhar uma variável entre diferentes coroutines, porque eu posso ter problemas de concorrência. Aí eu implementei um exemplo de health checks. Eu fiz uma implementação em Java para ilustrar como seria o caso com threads, e depois eu vou mostrar como ficaria em Go. Então, o que faz esse código aqui? Primeiro, eu tenho uma lista de URLs, e aí para cada URL eu vou criar uma thread. Eu passo ali a URL como parâmetro e eu dou um join, que é para esperar a thread executar. E aí no final, depois eu vou mostrar a classe healthCheck, mas o que ela faz é fazer um get para consultar aquela URL e verificar a resposta. Se tiver sucesso, ele incrementa aquele OK count, e se falhar, ele incrementa o error count. No final, eu só imprimo esses contadores. E aqui a classe que realmente implementa o código do healthCheck. Né? Eu tenho aqui 2 contadores que são static, ou seja, uma instância única para a classe, e não uma cópia por instância. Eu tenho as funções aqui que incrementam os contadores de erro e de sucesso. Repare que tem um synchronize ali, ou seja, se 2 threads tentarem executar essa função add OK ou add erro ao mesmo tempo, uma delas fica bloqueada até que a anterior termine. Né? Então isso pode gerar contenção. Se eu tentar executar ao mesmo tempo, o synchronize me garante que eu não vou ter erros de concorrência, não vou perder informação ali, mas ao mesmo tempo posso ter uma fila de threads esperando até que uma execute para outra terminar e outra executar. Isso pode impactar o desempenho da minha aplicação. Tá? E aqui o código que faz a requisição é bem simples, né? E ele só chama os contadores ali no final.
E aqui é uma implementação em Go. Eu fiz uma primeira versão bem simples, bem parecida com a do Java, né? Então eu tenho uma lista de URLs que eu passo para uma função aqui chamada runChecks. E nessa primeira versão eu fiz o código sequencial, sem criar goroutines nem nada. Então, o que eu faço? Eu itero ali nas URLs, faço a requisição, incremento o contador. E agora uma segunda versão usando goroutines. Então qual a diferença? Eu criei aqui, eu usei a palavra Go ali para dizer que eu quero criar uma goroutine para cada execução do loop. E aí cada um executa ali o head para fazer o request e contabilizar os resultados. O problema é que como não tem um equivalente ao synchronize do Java, eu tenho que criar um lock na mão. Então eu criei um sync mutex, e aí antes de incrementar a variável eu chamo o lock e depois eu chamo o unlock. O que significa isso? Se quando eu chamar o lock alguém já chamou antes de mim, eu fico bloqueado até que alguém chame o unlock. Então isso também garante que o código entre o lock e o unlock, só tenha uma goroutine por vez executando. Tá? E no final eu botei um time sleep de 2 segundos só para garantir que meu programa não vai terminar antes da hora, mas depois eu vou mostrar a forma correta de tratar isso. Aqui eu tenho o mesmo problema do Java, eu tenho contenção. Se eu tiver um número muito grande de goroutines executando, e todas elas estiverem paradas no lock, elas vão executar sequencialmente. Enquanto a primeira não chamar o unlock, a segunda não pode executar, nem a terceira. Isso pode gerar uma fila. Eu posso até melhorar um pouquinho esse código criando 2 locks diferentes, um para cada contador, de erro e de sucesso. O que melhoraria um pouquinho, mas eu não consigo ir além disso. E a solução mais adequada para os recursos que o Go oferece é usando o channel. O channel é exatamente para esse tipo de coisa. Eu tenho uma variável que eu quero consumir, ou alterar, ou consumir em goroutines diferentes, eu posso usar um channel para isso. Como é que funciona o channel? Eu uso a função make, eu uso a palavra chain e o tipo que eu vou trafegar naquele channel. E eu posso passar a capacidade dele. Então, no caso, a capacidade do meu channel é um channel de bool, só recebe true ou false. E a capacidade dele é o número de URLs que eu tenho. É o número máximo de goroutines que eu vou executar ao mesmo tempo. E ali na outra linha que tá iluminada, eu passo por responses, que é o channel, o resultado do meu request, né, um true ou false. O que faz essa linha? Ele envia esse booleano para aquele channel. E aqui no final, eu consumo do channel. Né? Então, repare que aquele operador parece uma setinha. Quando ele aponta na direção da variável do channel, ele está escrevendo. Quando aponta na direção contrária, ele está lendo. Então, o que eu faço ali? Eu estou iterando para cada URL, eu consumo aquele valor do channel. Se for sucesso, eu incremento o contador de sucesso. Se falhou, incremento outro contador. Repare que eu não precisei usar lock para incrementar esses 2 contadores, porque agora tem uma única goroutine que trabalha com eles. Não tem nenhuma outra goroutine acessando diretamente essas variáveis. Então, isso garante que eu não vou ter problemas de concorrência e eu não tenho aqueles problemas de contenção, porque cada goroutine vai escrever no channel e terminar. E aquele loop é o único responsável por consumir o channel. Então, a partir desse exemplo, o que é um channel? É um conduit, como se fosse um cano onde eu posso transmitir informações de um lado para o outro. Tá? É um recurso concurrency safe, ou seja, é seguro eu compartilhar um channel em várias goroutines, é seguro ter várias goroutines escrevendo e várias lendo ao mesmo tempo, que ele sabe tratar bem, ele não vai dar problema de concorrência, não vai travar, ele é feito para isso. E ele permite desacoplar o emissor e o receptor. Naquele caso ali, eu tenho uma goroutine consumindo o channel e várias escrevendo nele. A goroutine que consome não sabe quem escreveu. Isso é importante porque ele desacopla o consumidor e o emissor da informação. O channel pode ser 2 tipos, ele pode ter buffer ou não. Quando eu chamo o make sem o segundo parâmetro, só passando o chan e o tipo, ele tem capacidade 0, ou seja, ele vai bloquear, o emissor fica bloqueado até que alguém consuma aquela informação. Então, nesse exemplo bem simples aqui, eu criei 2 routines ali, onde a de cima tenta escrever o número 1 no channel e a de baixo tenta consumir alguma coisa. Repara que ele está ignorando o retorno, está só consumindo ali.
Se a coroutine de baixo executar antes, eu não sei a ordem que elas vão executar, nem se vão executar ao mesmo tempo, mas se a de baixo executar primeiro, ela vai tentar consumir, o channel está vazio, então ela fica bloqueada ali até que alguém escreva. E a de cima também fica bloqueada até que alguém consuma, então elas vão se desbloquear ao mesmo tempo. Quando a de cima escrever, a de baixo consome e as duas terminam. Então, qual a vantagem de uma bloquear a outra? Eu tenho garantia de entrega. Se a coroutine de cima ali passar para terminar a execução dela, é porque alguém consumiu aquela informação. Eu sei que ela não foi perdida. Então, isso pode ser importante dependendo do caso de uso. E o channel com buffer tem uma capacidade máxima, que no exemplo eu botei 1 ali. Então, se eu escrever da primeira vez, ele não bloqueia. Ele escreve, isso fica no buffer e o código continua executando. Se eu escrever a segunda vez, aquele string 2 ali, fica bloqueado até que alguém tenha consumido o primeiro. Ou se a coroutine de baixo tentar consumir sem que ninguém tenha escrito antes, é ela que bloqueia. Tá? Então, isso permite que as duas coroutines trabalhem independente uma da outra, mas ao mesmo tempo não dá garantia de entrega. Se meu programa terminar ali nesse estado ali, que está com as linhas iluminadas, eu não sei se alguém consumiu aquele número 1 ali, porque ele ficou no buffer do channel e eu não tenho garantia. E eu posso também fechar um channel para sinalizar que eu não vou mais usar ele para trafegar informação. Então, o que acontece? Se eu chamar o close, se eu chamar essa função close no channel e tentar escrever nele depois, dá um panic, né? O programa trava. Mas se eu já enviei uma informação para o channel, ele está no buffer, eu fechei, eu posso consumir ainda. Tá? Então, nesse caso, eu criei um channel com capacidade 2, escrevi 2 valores e fechei. Se eu tentar consumir a primeira vez, vem o foo, da segunda vez vem o bar, e na terceira ele não trava, ele retorna o valor default daquele tipo. No caso de uma string, é a string vazia. Se fosse um número, seria 0, se fosse booleano, seria false. Então é importante a gente tomar cuidado com esse caso, né? Eu não consigo diferenciar aqui se alguém enviou uma string vazia ou se ele estava vazio, o channel estava vazio. Existem outros recursos para diferenciar, que é usando o range. Aqui, eu criei uma coroutine ali em cima, que escreveu 2 valores e fechou o channel, e a de baixo faz o range. O range vai iterar no channel, vai consumir todos os valores, e só termina quando o channel está fechado e com o buffer vazio. Se eu esquecer de chamar o close ali, aquele for fica travado. Isso também é importante. A gente tem que tomar cuidado de sempre chamar o close se a gente não for usar mais o channel para evitar esse tipo de problema. E eu posso multiplexar canais também. O select é equivalente mais ou menos a um switch case. Eu posso ter um case que tenta ler de um channel, um case que tenta escrever no channel. Eles podem estar misturados, inclusive. E aí, nesse caso aqui, eu tento ler do channel 1, tento ler do 2 e tento escrever no 1. Como é que o Go vai tratar esse caso aqui? Vamos supor que o channel 1 está vazio, então o primeiro case não vai entrar, ele ficaria bloqueado, né? Então ele vai tentar o de baixo. Se o channel 2 estiver vazio, ele também não vai passar por ali, ele vai para o terceiro case, vai escrever no channel 1. Se nenhum dos cases acontecer, ele cai no default. Agora, se mais de um case estiver disponível, por exemplo, eu tenho valor no buffer dos 2 channels, ele vai escolher aleatoriamente um dos 2 cases ali. Isso é importante para dar a mesma prioridade para todos. Se ele fosse seguir sequencialmente, como o switch case, o channel 1 teria sempre prioridade. Então, para evitar esse tipo de problema, o runtime do Go escolhe aleatoriamente, dando a mesma prioridade para todos. Bom, eu posso tentar ler valor de um channel também, sem bloquear, caso ele esteja vazio, né? Lembrando que se eu chamar aquele operador de setinha com o nome do channel e ele estiver vazio, eu fico bloqueado. Então, o que eu posso fazer é um case tentando ler do channel e passando 2 valores ali. Passei V e OK. V é o valor que o channel vai retornar e OK é um booleano que retorna true ou false. True se ele conseguiu consumir um valor e false se estava vazio. Então, com esse exemplo aqui, eu consigo pegar todos os casos possíveis.
Se eu entrei no case com OK True, é porque eu consegui ler um valor do channel e o valor é o V. Se eu cair dentro do case com o OK False, é porque o channel está fechado e vazio. Então, V seria o valor padrão do tipo do channel. E se eu cair no default, é porque o channel está vazio. Ele não foi fechado ainda, está vazio. Então, eu consigo tratar todos os casos e não bloquear o meu código, nesse exemplo. E eu posso também fazer um timeout. Por exemplo, eu quero ler de um channel, mas se demorar muito para chegar uma informação, eu quero sair, eu não quero ficar bloqueado eternamente. Então, eu posso usar essa função timeAfter. O que faz essa função? Eu passo um período de tempo ali e ele me retorna automaticamente um channel que vai receber um valor depois daquele período de tempo. Então, o channel que aquela função retorna, daqui a 2 segundos vai receber um valor. Então, se o channel que eu criei ali em cima receber um valor antes de 2 segundos, eu vou entrar no case de cima. Se passou 2 segundos e não chegou nada, eu vou cair no case de baixo e eu dou um timeout. Eu posso continuar a execução do meu código e evito ficar bloqueado. Isso é importante quando você está esperando a resposta de um servidor, por exemplo, e você espera que ele pode demorar um pouco, mas ao mesmo tempo você não quer esperar muito tempo, porque pode ter dado um problema, né? Então, essa construção é importante também. Um outro caso de uso interessante para channels e coroutines é um pipeline. Um pipeline é uma sequência de etapas onde eu tenho uma entrada, cada etapa faz uma transformação ou filtragem nos dados, e a saída de uma etapa é a entrada da etapa seguinte, e no final tem um output. Por exemplo, um pipeline de CI, onde a entrada é alguém fez um git push, e aí cada etapa vai fazer build, testes, deploy, e no final gera um relatório, um e-mail, por exemplo. Como é que eu implemento um pipeline desse tipo em Go? Eu criei uma função que é o input do meu pipeline, que vai gerar um string infinito de números aleatórios. E na função de baixo ali, eu recebo esse string de números e eu multiplico por 2. Então, para cada número que entrar, ele retorna o dobro. Então, repara que as funções são muito parecidas, a estrutura é a mesma. Tanto essa quanto essa. A primeira coisa que eu faço é criar o channel, e a última coisa que eu faço é retornar aquele channel. Né? Esse é um padrão para cada etapa ali do meu pipeline. E entre essas duas linhas, o que eu faço é criar uma routine que vai executar o pipeline, a etapa do pipeline. E a primeira coisa que eu faço ali, quando entro na routine, é o defer close. Ou seja, quando eu terminar essa routine, eu quero fechar aquele channel para dizer que terminou a etapa, não quero fazer mais nada. Se eu esquecer aquilo ali, eu posso ter problemas na etapa seguinte, que vai ficar infinitamente esperando alguma informação no channel, e como não chamei o close, ele não teria como saber. E aí, no exemplo de cima ali, tem um loop infinito que cria um número aleatório e escreve no channel. E no de baixo, eu leio aquele channel, multiplico o número por 2 e escrevo no channel de saída. Então, dessa forma, eu consigo encadear essas duas etapas. E aí, aqui eu criei mais uma etapa que faz uma filtragem. Né? O padrão é o mesmo, ele faz a mesma coisa. A diferença é que ele filtra ali, se o número for múltiplo de 10, ele joga na saída. Se não for, ele descarta. E aí aqui eu instancio meu pipeline. Eu vou criando as funções uma dentro da outra, né? do final para o começo. Então, ali dentro, eu chamo a função de input, a saída dela vai para a etapa que multiplica os números por 2, a saída dela vai para outra etapa que filtra. E aí no final, a única coisa que eu faço é um loop para iterar nos resultados. Então, o que ele vai imprimir ali? Vai imprimir todos os números aleatórios multiplicados por 2 que forem múltiplos de 10, né, que é o resultado do meu pipeline. Nesse caso aqui, o meu pipeline é infinito. Por quê? Porque aquele for ali de cima é um loop infinito, não termina nunca. Eu teria que ter alguma condição ali para interromper, caso eu queira terminar esse pipeline, mas nesse exemplo ele é infinito. Como é que eu faço para gerenciar o ciclo de vida das coroutines? Como é que eu faço para saber como elas estão executando? Uma possibilidade é eu limitar o número de coroutines ao mesmo tempo em execução. A gente viu que o Go trata bem a concorrência, então eu posso criar muitas coroutines e não me preocupar com consumo alto de memória, mas ainda assim eu posso querer limitar. Então aqui eu quero que tenha no máximo 3 coroutines em execução. Eu tenho várias tarefas para serem executadas
e eu quero que essas 3 coroutines peguem cada uma tarefa e vão alternando. Então, como é que eu vou implementar isso? Eu criei um channel do tipo bool, e a capacidade dele é 3, né, que é o número máximo que eu tenho. E aí, dentro do loop, o que eu faço é escrever um valor qualquer naquele channel. O valor ele não importa, tá? Eu usei bool, mas poderia ser qualquer tipo. E aí eu executo meu código numa coroutine, e no final eu consumo o valor daquele channel. Então, o que significa isso? Quando eu executar o loop a primeira vez, ele vai escrever um true ali naquele channel e começa a executar a coroutine. A segundo loop vai escrever e vai executar. Quando chegar ao quarto loop, ele vai ficar travado nessa linha aqui, porque já chegou no limite do channel. Então, como é que ele vai desbloquear? Quando alguma outra coroutine chamar essa linha aqui, ou seja, terminou a execução, retirou um dos valores do channel, então liberou o buffer, e aí a coroutine seguinte pode executar isso aqui e pode entrar. Então, isso garante que eu tenha no máximo 3 coroutines em execução. Tá? Pode ser um recurso interessante também se você tiver um conjunto de URLs muito grande. Outra opção é eu criar uma coroutine só para monitorar quantas estão em execução. Tá, eu criei um loop infinito ali, o time tick é equivalente ao time after que eu mostrei antes, só que ele fica em loop. Então, a cada 100 milissegundos ele vai entrar naquele loop ali, e eu posso chamar a função len passando o channel. Então, ele vai me retornar quantas coroutines estão executando agora. Eu posso também forçar uma coroutine a parar. Vamos supor que eu estou rodando um servidor, que tem várias coroutines em background, e quando eu desligar meu servidor, eu quero fazer um cleanup, eu quero forçar as coroutines a terminarem. Eu posso criar um channel para sinalizar. Né? Por padrão, a gente costuma chamar esse channel de done, só para eu saber se, quando alguém escrever alguma coisa nesse channel, é porque é para terminar a execução. Então, eu criei uma coroutine ali em cima que fica no defer, ou seja, quando ela terminar, ele vai escrever um valor qualquer nesse done. E o que ele faz ali é monitorar o input, o SDIN, ou seja, quando alguém apertar Enter no teclado, ele vai passar daquela linha lá, vai chamar o done e vai forçar a interromper a execução. E aí, nessa função de baixo aqui, que eu peguei como exemplo do pipeline, eu posso, em vez de ler o string de números diretamente, eu vou usar um select. Eu tento ler do channel done ou escrever naquele string. Então, se tem um valor no channel done, ou seja, eu passei por aquele defer lá de cima, significa que é para interromper a execução, ele vai dar um return, a função sai e termina de executar. Agora, se não tiver nada, ele vai cair no default e ele vai seguir a execução normalmente. Então, essa é uma forma da gente controlar e usar essa mesma construção em cada coroutine para eu fazer uma limpeza no final, se eu tiver necessidade. O Go, desde o Go 1.7 ou 1.8, ele tem um conceito de context, que implementa mais ou menos o que aquele channel done faz, só que de uma forma um pouco mais elegante. Eu criei um context with cancel, ou seja, um contexto que pode ser cancelado. Ele me retorna ali 2 valores, o contexto e uma função de cancelamento. A forma de usar é muito parecida com aquele channel done que eu fiz. A diferença é que, quando eu chamo aquela cancel func, ele força o cancelamento. E quando eu uso aquele context done ali embaixo, ele verifica se já foi cancelado. Então é mais ou menos a mesma estrutura, só que é um pouco mais limpo. E existem outros tipos de contexto, como com timeout. Isso é interessante porque esse contexto ele vai ser cancelado ou quando eu chamar aquela cancel func manualmente, ou quando eu passar aquele tempo ali de 10 segundos, que acontecer primeiro. Então, eu vou entrar naquele case quando ou alguém apertou Enter ali e caiu naquele cancel func lá de cima, ou se passou 10 segundos. Então, eu consigo controlar de uma forma melhor. Agora, por mais que seja fácil lidar com concorrência Go, também é possível a gente ter problemas de concorrência. Ele não garante que nosso código seja livre de problemas. Um dos casos mais simples é o deadlock, é quando eu tenho 2 coroutines, uma travando a outra. Eu botei um exemplo bem básico, só para ilustrar, onde a coroutine ali de cima que eu criei tenta ler do channel 2,
e depois escreve no 1, e a outra tenta ler do 1 e escreve no 2. Então, como esses dois channels não têm buffer, essas duas linhas ficam travadas, uma esperando a outra. Na verdade, uma esperando a de baixo ali, que não vai executar nunca. Então, meu código fica travado para sempre ali. Nesse caso é fácil visualizar, mas quando você tem um programa grande, nem sempre é tão simples. Então, quando eu executar esse programa, ele dá uma mensagem de erro lá, deadlock, todas as routines estão dormindo, porque uma está esperando a outra, né? E ele é bem completo ali, o stack do Go, ele mostra cada routine, cada linha em que a execução ficou parada. Um outro problema comum é a GoRoutine leak. Eu terminei de executar a minha GoRoutine e ela ficou travada, esperando alguma coisa, e ela pode estar consumindo pouca memória, mas está rodando ali. Por exemplo, voltando para aquele exemplo lá do health check que eu mostrei antes, vamos supor que eu tenha esquecido de chamar o defer close. Ou seja, aquela GoRoutine enviou 2 valores ali para o channel e a outra GoRoutine itera no range ali. Então, lembrando que o range ele só vai terminar quando o channel estiver vazio e fechado. Então, o range vai executar uma vez, consumindo a primeira URL, executa a segunda, consumir a segunda, depois vai ficar travado esperando outros valores. Então, se eu não chamar o close, aquele código foi bloqueado. Então, essa GoRoutine de baixo fica executando para sempre. E aí, aquele defer ali nunca vai ser executado. Uma ferramenta muito interessante é o Race Detector, que já vem com o Go, que ele permite detectar muitos dos problemas de concorrência. Eu voltei aqui, por exemplo, que eu tinha mostrado antes de health check sem usar channels, né, que eu usei lock ali e tinha usado um time sleep aqui no final. Esse time sleep não garante que meu código vai executar até o final. Se um daqueles requests levar mais de 2 segundos, ele vai terminar e o meu programa não executa direito. Então, se eu executar o meu programa, eu posso rodar o Go Build, que compila o código, ou o Go Run, que é para executar, ou o Go Test também, com essa flag "-race". Então, o que faz o "-race"? Ele instrumenta o meu código para tentar detectar problemas de concorrência. Né? São aqueles problemas que pode acontecer dependendo da ordem que as coisas acontecerem, do tempo que levar para executar. Então, aqui ele deu um data race, porque eu não garanti a execução limpa do meu código. Né? Então, executando na mão, de repente eu não ia pegar esse problema, mas o Race Detector costuma encontrar esses problemas. E aí a solução para acabar com aquele race é usar um wait group aqui, como eu usei naquele exemplo do início. Né? Antes de executar uma GoRoutine, eu incremento aquele contador do wait group, e logo dentro da GoRoutine eu chamo um defer done, ou seja, no final da GoRoutine ele vai decrementar. E aquele wait lá embaixo fica bloqueado até que todo mundo tenha terminado. Isso garante que eu não tenha problema de concorrência nesse código. E concluindo, Go tem uma abordagem muito diferente para concorrência, muito diferente da maioria das linguagens, e até o principal motivo pelo qual foi criada a linguagem. Ela foi criada no Google, onde eles têm muitos problemas de concorrência, são sistemas muito grandes, e a ideia é tratar a concorrência como um cidadão de primeira classe, não evitar, porque é complicado, mas usar esse recurso, porque hoje qualquer máquina tem 2, 4, 8 cores, então é um desperdício você rodar numa thread só. GoRoutines torna muito mais fácil lidar com código concorrente do que gerenciar threads diretamente. E channels torna muito mais fácil compartilhar estado e gerenciar o ciclo de vida das GoRoutines. Mas, ainda assim, é possível ter problemas de concorrência. Né? Isso não garante. E o mais importante, não abuse de concorrência. Não é porque é fácil que eu vou usar a GoRoutine para tudo. O código sequencial sempre é mais fácil de ler, de entender e de debugar. Né? Você lê linha por linha, você sabe que ele vai ser executado em sequência. E quando entra concorrência, você pode ter variações ali. Então, para você debugar um problema, é mais difícil. Então, se você não tiver nenhuma vantagem em usar concorrência no seu código, não use, porque é uma complicação desnecessária. Referências, eu coloquei as duas principais aqui. O Concurrency Go, eu já citei antes, é um livro bem específico sobre concorrência, mas não é tão avançado assim, ele é bem fácil de entender. E ele traz muitos padrões de concorrência. É um livro bem interessante.
E o Go Programming Language, eu acho que é a melhor referência de Go, pelo menos a melhor que eu já li. É um livro fantástico, ele é muito completo, ele vai desde o basicão mesmo, para quem não sabe nada de Go, até tópicos bem avançados. E ele é bem didático. Então, quem quiser aprender Go, eu recomendo esses dois livros, em especial o Go Programming Language. Obrigado, pessoal. Alguma pergunta? Bom, eu vou estar ali fora. Se alguém quiser tirar uma dúvida, trocar uma ideia, eu estou por aí.